seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu Direito, uma produção da Renata Henriques, câmeras, o nosso Luiz Arthur e o Guilherme Maia, no som o Maciel Amaral. Formando conosco hoje a nossa mesa, o Dr. Werson Rego, que é juiz de direito, o Dr. Vinícius Leal, que é representante do PROCON Rio de Janeiro, a doutora Kátia Mesquita, é representante da OAB Rio de Janeiro, e o Dr. Jorge Tardan, que é advogado e professor universitário. Bom, no bloco anterior a gente encerrou dizendo, doutora Kátia, que falaríamos agora sobre seguro de vida. Dizem que o brasileiro não se utiliza muito desse tipo de seguro. Por quê? É caro, custa muito caro um seguro de vida, não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que pode fazer um seguro de vida. Fazer o seguro de vida, como eles chamam, coletivo da empresa, é interessante, é uma boa. O que a senhora tem a dizer sobre isso para a gente? Bom, primeiramente, realmente não faz parte da cultura do brasileiro a prevenção nesse sentido, né? E não exatamente por serem os planos muito caros. Às vezes sim, mas existem hoje, enfim, na atualidade, contratos muito mais econômicos, muito mais ao alcance, né, do contratante. Mas realmente não faz parte da cultura e eu acho que precisa, de repente, fazer um pouco mais do dia a dia, no sentido de prevenir. É porque hoje você pode pagar um prêmio baixinho e ter também um seguro num valor baixo, 8 mil, 9 mil, 10 mil, não é? Depende da capacidade, da possibilidade, do interesse da pessoa em fazer o seu seguro de vida, não é, doutora Kátia? Isso. Né? Agora o suicida, camarada faz um seguro de vida, ainda, né? 500 mil reais para deixar para a mulher lá, para os filhos, e se joga na piscina e se mata. Fica comprovado, claro, a seguradora investiga, não é? A causa-morte. Fica comprovado que foi um suicídio. A família perde o direito? Doutor Vinícius Leal. Nesse caso aí, quer dizer, vai ficar complicado, né? É possível, como é que se diz, a perda, né, prevista no contrato, né, se ele fez aquilo programado, fez aquilo premeditado, né, com certeza impactará isso aí na questão do prêmio. Porque foi como eu falei anteriormente, e o doutor Werson mesmo falou, em qualquer relação jurídica, né, e principalmente a contratual, você tem, são características satelitárias, são direitos periféricos, a questão da boa-fé e essa lealdade. Então, quer dizer, é uma via de mão dupla, não só por parte do fornecedor, que está oferecendo ali aquele seguro, bem como do consumidor também. O consumidor não é só bom, não é tão bonzinho também como a gente imagina, não. Então, quer dizer, como ele falou muito bem, o doutor Erso falou muito bem, quer dizer, no caso concreto é que você vai analisar ali as minúcias daquele fato, né? Ele teve condições de pagar, de adimplir? Não teve. Por que não deixou de... Saindo um pouco da pergunta, uma certa obrigação, só fazendo uma analogia com ele. Não, ele não tem condições, ele está super endividado. Então, conforme o caso em tela, conforme, como é que se diz, você, o juiz, enfim, você vai decidir ali pela aquela questão. Agora, doutor Werson, e seguro em grupo? Seguro de vida é uma boa quando a empresa faz para os seus empregados, os seus funcionários. Funciona para valer, doutor Werson? O Tardan chegou a explicar logo no início, né, a questão da mutualidade. Você está diluindo os riscos entre grupos homogêneos. Fica mais barato para aquele que está visando a sua proteção, porque todo mundo está pagando um pouquinho para, eventualmente, fazer uso daquilo quando necessário. Então, evidentemente que os contratos coletivos, os contratos em grupo, têm essa vantagem de diluir por um grupo maior o risco e fica economicamente viável para todos e para cada um individualmente. Então, o simples fato de ter um contrato em grupo, por ele só,
não é prejudicial ao consumidor. O que é prejudicial ao consumidor, isso vai existir num contrato coletivo, num contrato em grupo, num contrato individual. São as informações que foram prestadas a ele, se essas informações foram prestadas de maneira adequada, clara, precisa, suficiente, considerando o grau de capacidade de entendimento do destinatário daquela informação, se as cláusulas foram redigidas de maneira precisa, sem expor o consumidor a uma desvantagem exagerada, aquilo que nós chamamos de cláusulas abusivas. Então, isto pode acontecer tanto num contrato coletivo quanto em um contrato individual. O coletivo, por ele só, não é, por isso, prejudicial ao consumidor, não. Agora, curioso, né? As empresas antigamente faziam muito, hoje a gente quase não vê, né? As empresas fazendo o seguro de vida para os seus empregados, para os seus funcionários. A gente quase não vê. Ainda é comum? O importante é observar... A gente não vê os sindicatos brigando por esse tipo de questão. Não, acordo coletivo, o salário vai aumentar 20%, vamos botar 37%. 37% de reajuste e queremos também seguro de vida para todo mundo. As grandes empresas ainda oferecem seguro de vida. As grandes empresas, né? Oferecem. Importante a gente observar o seguinte, o contrato de seguro é o contrato mais socialista de todos, que é, na verdade, o grande socorro do sistema capitalista, porque as pessoas organizadas socorrem o azarado. E, como a doutora Kátia disse na sua fala, né, nós não temos cultura. O professor René Garcia, da FGV, ele assumiu a Superintendência de Seguros Privados do Brasil e depois teve problema de saúde, se afastou, mas no primeiro governo Lula existia uma intenção clara de popularizar o mercado de seguro no Brasil, que é uma necessidade, né? Então a gente não tem esse socorro, né, perdeu o patrimônio e as pessoas não têm essa cultura. Mas é importante a gente observar o seguinte, o Brasil, nos últimos 10 anos, nós tivemos o ingresso de 40 milhões de pessoas, né, como consumidoras. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente tem que observar o seguinte, nas UPPs, toda vez que o Estado faz algum tipo de intervenção nessas comunidades, existe programas de pequenos seguros, atrelados a contas de serviço público, mas exatamente para tentar desenvolver essa cultura, né, da contratação de seguro. Porque é uma forma de salvar o patrimônio, né, a um preço bastante razoável. Importante a gente observar que, embora esse contrato seja formal, a doutora Kátia colocou a questão do contrato por adesão, alguns abusos, e aí nós temos um juiz compondo aqui a mesa, acontecem. Por exemplo, é muito comum aparelho de celular, que é um bem hoje em voga, as pessoas contratam, né, esse patrimônio, e aí tem lá uma cláusula dizendo o seguinte, cobertura para roubo. E aí o telefone é furtado na rua, e aí o consumidor faz uma ocorrência, dá entrada na seguradora, a seguradora, não vou cobrir porque é roubo. Né? É furto. E você foi... Só explica a diferença entre roubo e furto. Ele cobre roubo. Né? Cobre roubo. O seguro cobre roubo. E o telefone foi furtado. Só dá uma explicaçãozinha sobre a diferença entre furto e roubo. Importante observar que no senso comum não tem diferença. Até nós mesmos, numa conversa informal, já roubaram meu telefone. O furto não há emprego de violência. Então, o telefone foi subtraído, o aparelho, a coisa, foi subtraído de forma sorrateira. Né? Um esperto pegou e levou. No roubo, há violência, emprego de violência. Portanto, a cláusula diz o seguinte, cobertura de roubo. O sujeito vai lá e narra os fatos, a polícia enquadra como furto e a seguradora não cobre. Claro, isso é perverso, isso é uma lesão, isso é uma afronta, porque o senso comum não sabe fazer a distinção entre furto e roubo. Então, um rigor técnico afastando a possibilidade de cobertura. Isso me parece que o juiz é exatamente a função dele, corrigir essa falta de alcance da nossa população, que é muito desinformada. Ou caberia ao legislador, ao Congresso Nacional, exigir a inclusão da palavra seguro contra furto ou roubo de telefone celular, doutor Werson? Eu acho que nem tudo pode ficar na mão do legislador. Nessa seara contratual, a gente tem que entender que são pessoas que estão celebrando acordos de vontades. Então, o que elas querem contratar?
Eu posso não querer contratar um seguro de furto, não querer contratar um seguro de roubo, ou um pelo outro. O mais importante nessa hora, como lembrou até o Tardan, e já tinha falado também o Vinícius, é a boa-fé. A boa-fé é a informação prestada de maneira suficiente. Uma coisa é você dizer para mim, olha, o seu contrato cobre o roubo do seu produto. Evidentemente que para mim não precisa dizer mais nada. Eu tenho a obrigação de saber a diferença entre roubo e furto, e é um seguro específico para uma situação pontual. Amanhã meu bem é furtado, eu não posso dizer, eu não sabia. Mas se é um bem que é comercializado livremente em Casas Bahia, em Ponto Frio, Telerio, Ricardo Eletro, e, enfim, nessas pontos de venda, para um público que basta ter 100, 200 reais e vai adquirir aquele produto sem maior esclarecimento, evidentemente que há essa abusividade que o Tardan bem mencionou, que a gente até coloca, né, uma publicidade enganosa até por omissão, de alguma forma capaz de induzir o consumidor a acreditar que era algo diferente daquilo que ele desejava, e aí o judiciário faz essa ponderação de valores e afasta a abusividade. Eu sou um pouco refratário à ideia de que o legislador tem que intervir demais nas relações privadas. Eu acho que basta ele sinalizar com princípios, com regras gerais, que nós vamos nos ajustando e os abusos eventualmente praticados vão sendo tolhidos dentro do judiciário. No próximo bloco aqui em Seu Direito, a gente vai atender às perguntas, consultas feitas pelos nossos internautas. Rapidinho. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.